Ao vivo. Ah, Boa noite. Bom, eu sou o Manu Siqueira, né? E hoje é o dia e horário, o dia e horário da live. Nossa live de sexta-feira. É, eu não estou muito acostumado com o Face ainda. Aí comecei a convidar as pessoas agora há pouco. Se eu tivesse convidado antes, daria para convidar mais pessoas. Mas não tem problema. Então a live hoje é sobre fotografias e lembranças e eu coloquei o tema Saudades de Papai, né? E embora, gente, eu tenha deixado mais aberto essa live para as pessoas participarem, eu fiz uma divulgação na semana, no começo da semana, com um cartaz assim cheio de fotos, né, de fotografias e pedindo para as pessoas participarem, né? Mas eu acho que eu pedi muita coisa, né? 3 fotos talvez seja muito. Mas depende também. Se tiver um número pequeno de pessoas, a gente faz até o último, ok? Como vai se dar a live? Já apresentei o tema, as fotografias das lembranças. Eu vou falar especificamente do meu pai, por conta do livro que, graças a Deus, eu fiz com muito amor esse livro para o meu pai. Para quem não está vendo minhas lives, eu fiz poemas quase que diários durante um ano em relação ao processo de tratamento do câncer do meu pai, que foi entre 2021, agosto de 2021, a agosto de 2022. E juntei todos esses poemas e fiz um livro. É lógico, gente, que quando eu falo eu fiz um livro, é... desculpa, gente, é um jeito de dizer, né? Porque, na verdade, primeiro eu acho que acredito que Deus é que permite ou não as coisas na vida da gente, né? E penso eu que se é para o bem, para ajudar alguém, o livro ele é lançado para isso, né? A gente se lança algo público para tentar atingir de maneira positiva o público, ou seja, fazer o bem, certo? Mas outra coisa, se vocês forem ver aqui, ó, em relação à editora, né, Pembroke Collins, olha a quantidade de gente que precisou para sair esse livro. É muita gente. Ou seja, quando eu falo fiz esse livro, né, não necessariamente, tem muita gente aí do bem aí por trás. Eu pensei bastante essa semana, gente. Eu preciso fazer uma live sobre o Felipe Assensi, esse cara sensacional que Deus, ou se você quiser colocar, que a vida me trouxe, né? Porque a vida é reciprocidade, né? A vida é sábia. Se a gente, de fato, se a gente faz o bem, a gente colhe o bem. E ao contrário também. Então Deus foi muito bom comigo quando colocou esse cara na minha vida, Felipe Assensi. Então, minha vida é transformada com a chegada desse cara. Eu sei que é um presente de Deus, tenho certeza disso. E ele sabe também, né? E aí muitas coisas começaram de fato a sair da gaveta, como é o que eu conversava muito com a minha esposa, né?
Já cheguei muitas vezes a pensar que talvez, será que um dia eu vou. Nunca perdi a fé, gente, mas cheguei em alguns momentos a pensar: meu Deus, será que um dia eu parto dessa vida e deixando as coisas na gaveta, né? Coisas que eu sentia que eram boas, seriam positivas, certo? Eu preciso de fato fazer uma live. Em algum momento aí eu vou fazer uma live sobre ele, sobre esse cara, e, e para mostrar o quanto eu gosto desse cara, eu amo esse cara. Porque foi um acontecimento muito importante na minha vida, a presença dele, certo? Então, aí que vai acontecer? Eu já falei o tema, o objetivo da live é falar, recordar um pouco. Eu, especificamente, vou recordar umas 3 fotografias em relação a 3 momentos do meu pai. Eu não gosto. As fotografias já estão lá no mural, eu publiquei-os. Então, eu vou dar uma olhadinha no mural aqui pelo outro celular, e celular da minha esposa, né, porque eu estou no meu celular, e eu não gosto muito de ver, eu gosto de ver na hora, assim, ter um pouco de surpresa na hora. E depois eu vou falar um pouco, responder algumas perguntas que foram elencadas aqui, e aí sim eu vou sugerir a participação das pessoas que trouxeram alguma fotografia aí para lembrar. Não precisa ser necessariamente, ok, não precisa ser necessariamente do pai. Eu deixei em aberto isso aí, o que seu coração mandou, né? Minha mãe perguntou: Manu, tem que ser 3 fotografias? A princípio, gente, eu coloquei 3, mas não necessariamente. Pode ser uma, né? Mas se for 3 também, se seu coração pedir 3, seja 3. Que seja 3. Beleza? Ó, ah, e aí a gente faz um fechamento. Eu não comentei que tem a leitura do poema, né? Gente, então, beleza. Mas o objetivo é compartilhar. Por quê? A gente não faz nada sozinho, né? A gente não faz nada sozinho, gente. A gente depende um do outro para existir, né? Nesse mundo aí. Bom, o poema, ele está na página 117. Eu ainda não recebi o link da editora, então eu não consigo ainda. As pessoas que querem comprar o livro, ele vai estar disponível na Amazon, mas, gente, eu coloquei na minha cabeça que tem que ter paciência e tem que ter mesmo. Então, vamos aguardar. O nome do poema é Pai, já estou com tanta saudade. Aí tem uma partezinha que eu já fiz uma live sobre isso, não fica triste, né? Eu vou a partir da metade da página para frente. Pai, sinto saudades. Dormi trevaleando. Acordei uma hora desejando que tudo, acreditando, ou tentando acreditar que tudo era apenas um sonho, que meu paizinho não tinha morrido. Meu paizinho é para mim tudo. Se ele fez, e, desculpa, mas sabia pela razão que não era verdade. Deus é para mim tudo. Se ele fez assim, o grande teatro do mundo. Então vamos lá, que é Deus, qual é o maior encontro que Deus ou a vida quer nos proporcionar? Tenha um encontro. Agora não sei bem o que dizer. Gente, eu estou pulando algumas páginas, tá? Porque eu sinto no meu coração que seria bom nesse momento, tá? Ele me espera alhures, eu que vou ao seu encontro. Uma espada que passe em meus olhos, possa ver aquele que não se esconde, mas agora sou esponja que pelo sofrer destila gotas para secar. Te amo, paizinho, muito obrigado por tudo que me ensinou,
pela criação de um nordestino forte e com fé tremenda, criou os filhos com tanta justiça e amor. Deus é bom, por tê-lo eternamente como meu pai. Beleza. Agora eu vou ressaltar alguns temas, algumas temáticas aqui em relação a esse poema, tá? A importância da memória. A memória é fundamental porque nós só somos o que somos hoje por conta da memória. Gente, essa semana recebi uma fotografia maravilhosa. Meu tataravô, né? Não, meu bisavô. A foto do pai do meu pai. É até engraçado, né? E é sensacional, né? Porque eu olho aquela foto ali e ele se chamava Manuel também, meu bisavô. Meu bisavô foi Manuel, meu avô foi Manuel e eu sou Manuel, né? Deixa eu ver aqui, porque no livro eu coloquei uma árvore genealógica, né? Deixa eu ver aqui se tem, até antes desse meu bisavô. Deixa eu ver. Manuel, bisavô, materno. Não. Manuel Legário. Ah, não. Do meu avô, desculpa, eu errei. Do meu avô Manuel, o Legário de Siqueira, o pai dele se chamava José Olegário, né? José Olegário Antônia Queiroz. Agora, a avó, por parte, pela questão materna, né? Isso, meu pai, Felizardo Olegário de Siqueira, aí a mãe dele, Júlia Correia da Conceição, e Manuel Olegário de Siqueira, certo? Por parte de mãe, aí sim é Manuel Correia Alves, é ele, exatamente. É a fotografia desse meu bisavô por parte materna, que minha mãe me enviou. Foi meu tio, né, irmão mais novo do meu pai, que, pelo que eu saiba, meu tio Celso, que, que mora no Nordeste. Eu tenho contato, graças a Deus, né? Um tio que tinha muito contato com meu pai também. E mandou para minha mãe. Mas olha, eu agradeço por tabela aí, porque foi fantástico eu ver essa foto. É interessante, gente, porque a gente não dá muito valor, mas olhar a fotografia, eu fiquei olhando e pensando, meu Deus do céu, o que será que esse homem pensava do futuro da família, né? Eu sou o futuro da família que ele projetou. Lógico, a bênção de Deus, né? Tem toda essa questão, mas socialmente e historicamente falando, em algum momento só esteve ele, o pai, né? A mãe, os filhos, e nós não estávamos aqui. E a gente só está aqui hoje por conta dessas pessoas. E veja bem, gente, dar valor ao histórico familiar é não ficar focado em coisas negativas. Toda família é imperfeita. Ninguém é perfeito, certo? O histórico familiar ele é importante e ponto final. A gente não está vendo pessoalidades, a gente está vendo o fato histórico mesmo, certo? Perguntinha. Reflexões sobre o poema apresentado em relação à saudade e à perda do pai. Gente, naquele dia que eu fiz esse poema, foi muito difícil, e tudo que eu li, né, foi colocado em xeque naquele dia. Sério, sério mesmo. Eu tomei o café com a minha esposa, já tinha recebido a notícia que meu pai tinha falecido, minha mãe ainda não, e foi colocado em xeque
tudo que eu havia lido. E eu não havia lido pouca coisa, graças a Deus. Até o ponto que eu falei, bom, se a vida é assim, e eu creio que Deus é eternamente sempre, então vamos lá. Se eu preciso passar por isso, vamos lá, né? E eu já falei em lives anteriores, eu fiz o livro com muito amor e carinho, com homenagem ao meu pai. O amor profundo de um filho que ama muito e se descobriu amando muito mais o pai, por conta do processo de falecimento dele, certo? É, isso foi uma descoberta muito interessante. Eu sabia que amava meu pai, mas não sabia que amava tanto, certo? Ok? Ó, outra coisa. Eu coloquei, teve uma divulgação que eu fiz, que eu coloquei a possibilidade das pessoas escolherem as suas fotos dentro de algumas temáticas, que eram história e memória, identidade e pertencimento e árvore genealógica. Vocês viram? Eu já toquei no assunto de árvore genealógica agora há pouco, né? Então, eu estou entrando dentro dessa vibe de árvore genealógica, história e memória. E, inevitavelmente, gente, identidade e pertencimento, ok? Deixa eu falar uma outra coisa interessante. O luto para cada um é diferente, né? Por conta da subjetividade. Se tiver 1 milhão de pessoas, vai ter 1 milhão de olhares diferentes sobre a mesma coisa, né? Deus fez a gente assim, para respeitar ou para ter, para gente que a gente possa ter amor pelas diferenças. De fato, amor mesmo que o diferente seja muito diferente de mim, certo? Beleza. Agora eu vou partir para as fotografias desse mural aí que eu postei. Uhul! Ei, meu amor, dá uma live. Aí. Não quer aparecer não, né? Beleza. Gente, eu postei no mural, tá aqui, ó. Tá vendo? Muitas fotografias. Esse mural, aí tá uma pergunta, qual a história por trás da fotografia, né? Isso é legal. Gente, eu tô vendo esse mural agora, eu não fiquei olhando muito não, tá? Mas eu vou falar 3 momentos. Tem uma fotografia do meu pai, essa daqui, ó, que tá no centro aí, ó. Dá para ver quase. Ele foi no Nordeste nessa época. Ele foi mudar o nome dele, porque o nome dele estava errado, né? E aí ele foi mudar uma letra do nome dele. E aí chegando lá, ele foi ver os familiares, né? Tudo, tanto da família dele quanto da parte da minha mãe, certo? Esse é um momento de recordação. Eu não me lembro o ano, não me lembro exatamente o ano que ele foi. Minha mãe deve lembrar, né? Deixa eu ver aqui, uma outra recordação. Tem uma foto aqui, eu acho que aqui no celular vai dar para ver certinho, mas essa quadradinha aqui, ele tá com a minha mãe aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa foto, ele estava em Mogi das Cruzes. Eu e meu irmão, Manuel e Ademir, né? Eu e meu irmão. Oi, Juninho, meu primo, seja bem-vindo. Estamos aí no momento de recordações de fotos familiares. É lógico que eu estou falando aqui do livro de papai, né? Ah, essa fotografia, gente, eu e meu irmão não havíamos nascido ainda. Foi quando eles vieram para Mogi das Cruzes, que nós nascemos em Mogi das Cruzes, e aí depois teve aquela ida do meu pai para o Nordeste, e minha mãe ficou lá com
Eu, meu irmão e a Amanda, minha irmã, que nasceu lá, certo? Outra fotografia que, que tem uma lembrança bem interessante. Aqui pelo celular eu vou apontar, mas vocês podem ver aí no mural que eu deixei para divulgação, tá bom? Ó, essa fotografia aqui, ele tá no banheiro fazendo a barba. E é interessante, gente, essa fotografia, porque eu outro dia estava trocando umas figurinhas com meu tio Celso, né? Que é o meu irmão mais novo. Pelo que eu sei, é o irmão mais novo do meu pai. É novo mesmo, ele tem acho que 51 anos. Tio Celso, é, a gente compartilhou umas fotografias e assim, meu avô cortava cabelo, né? E meu pai também cortava. Quando eles vinham aqui para São Paulo, meu avô ganhava um dinheiro cortando cabelo também. E meu pai seguiu a profissão do pai dele e com essa questão de cortar cabelo. E aí eu estava trocando umas fotos com meu tio da navalha, né, de corte de cabelo do meu avô e a navalha de corte de cabelo do meu pai. São objetos de lembrança, objetos valiosíssimos de lembrança, que nos faz recordar aquela pessoa ou algum momento específico, importante, fundamental, né? Essas coisas são importantes. Gente, essa semana eu estava conversando com um professor e falando sobre a importância dos objetos. A gente não dá muita bola para os objetos, mas eles nos ajudam a viver, né? E eu vou ser bem sério para vocês, eu sou uma das pessoas que eu agradeço. Lavo lá, coloco a roupa lá na máquina de lavar. Aquela máquina ali me ajudou, cara, a lavar a roupa. Eu dou uma batidinha nela, falando, minha amiga, muito obrigado. Você é muito abençoada, né? Os objetos, vocês já viram falar de pessoas que têm uma energia negativa e quando chega perto de um objeto, o objeto queima. Essas coisas têm sentido. Então, não é só as coisas da criação do mundo, né, que Deus nos deu, as coisas que a capacidade que Deus deu para o ser humano criar as coisas é, import, é importante a gente valorizar, tá? É, aí essas são as três fotografias marcantes para mim em relação a esse mural, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu vejo mais. Que me faz recordar, ter essas recordações que eu acabei de falar para vocês. Espera aí, gente. Eu me perdi aqui. Opa. Beleza. Como você se sente ao olhar para essa foto e relembrar essas memórias? Ah, é muito bom. É muito bom olhar. Gente, eu, desde muito novo, gosto muito de fotografia. Então, nossa, eu entrei na minha própria live agora. Então, e essa importância para mim, da foto, ela é fundamental, né? Eu fiz uma live no começo da semana, em homenagem ao aniversário do meu pai, que foi essa semana, né? Começo dessa semana, falando sobre isso, né? Sobre essa questão. Qual as coisas que você mais sente falta de fazer com seu pai? Gente, a maior falta que eu tenho em relação ao meu pai, já que eu falei essas três fotos, ô Valeci, meu amor, Iranilda Medeiros, minha esposa, sejam bem-vindas. É, é, é ver ele, né? Porque a gente mora aqui em Mauá. Aí, pessoal, um cafezinho. A gente mora aqui em Mauá. Meu pai não morava longe de mim. E eu não ficava muito tempo sem ver meu pai, né? Ele não estava no lugar longe. Então, né, bate aquela saudade de você ver a pessoa, né? Certo? Gente, o que você diria ao seu pai se pudesse falar com ele agora? São perguntas que eu captei aqui, gente, com a inteligência artificial que está me ajudando.
a construir coisas legais, né? Eu diria, o que eu diria, gente, que coisa interessante. O que você diria para a pessoa que você ama muito, mas ela não está com você, né? Eu diria, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu eu não diria nada, apenas aproveitaria o momento com ele ali. Porque, graças a Deus, eu consegui falar pro meu pai que eu olhar no olho dele e dizer que eu o amo, entendeu? E acho e penso que essa é um tipo de expressão máxima de, 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 da relação do contato de você com uma pessoa que você ama muito, certo? Ó, tem primo meu aqui, o Juninho, e eles conheceram meu pai. Meu pai, nossa, é uma pessoa, um ser humano muito né, justo. Então, e eu, como filho, né, eu amo meu pai. Então, a gente, o que falar? A gente precisa falar mais. Beleza? Gente, agora é o seguinte. Vocês viram que eu relembrei, peguei 3 fotografias aqui. Eu não estou conseguindo acessar de novo essas fotografias. Deixa eu ver. Quem quiser participar e que tiver uma fotografia aí, o que quiser contar uma história que lembrou, recordações, né? As fotografias de lembranças é o nome da live. De pessoas que vocês têm saudade, né? Pode abrir a câmera aí e mandar ver. Essa interação, gente, se tiver uma pessoa que interaja, já, já vai dar um sentido outro para essa live. Já vai ser muito bom, certo? Enquanto eu vou procurando aqui a foto que estava aqui e não está mais, ok? Vocês querem comentar alguma coisa, fazer algum comentário? Fiquem à vontade, pessoal. Ou querem que eu passe mais poema? Eu, com essas lives, gente, assim, para quem não sabe, eu já falei em lives anteriores, eu estava falando, né, hoje de manhã com algumas pessoas, é, em específico, né, e graças a Deus, gente, não estou sendo um autor de repente. Existe todo uma, é que nem, se eu ver se eu lembro a frase do meu sogro. Todo mundo vê as coisas que você faz, mas ninguém vê todo mundo vê as cachaças que você toma, né? Mas ninguém vê os tombos que você leva. Todo mundo vê as cachaças que você toma. Porque o ser humano é curioso, né? E muito fofoqueiro. Então, tem 30 anos que eu corro atrás dessas coisas. Com 15, 16 anos eu já tinha um livro já escrito. Mas não era o momento de publicar isso. A minha referência é muito forte. É uma referência com poeta brasileiro e poeta português. Fernando Pessoa, né? Se não me engano, é português. Ó, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, aquele autor lá, acho que é espanhol, ele é fantástico, Pablo Neruda. Esses caras são minhas referências fortes para poema. Mas o livro, ele tem um embasamento filosófico, artístico. Então, assim, eu estou começando hoje a editar os livros, mas não estou começando hoje a fazer poemas. Ok?
eu acho que isso é importante. É importante saber. E aí a gente valoriza. Valoriza um pouco mais quem fez. Certo? Beleza. Deixa eu só ler aqui esse comecinho. Não fica triste. A vida continua. Essa coisa de saber que a pessoa se foi é o X da questão. Pois é a alma que nos faz sentir falta do outro. Pai, já sinto saudades do Senhor. O dia vai indo para o seu final. E já que o tempo não existe, te amo para sempre. Ah, gente, legal. Ainda bem que eu li esse pedacinho. É muito louco a vida, né? A fé, ela é um tipo de esperança em relação a coisas que a gente não consegue enxergar. Isso é fé. E a gente não pode jamais perder a nossa fé. Por mais difícil que esteja. Deus não deixa, não vai deixar a gente desamparado, né? E a vida, ela cotidiana, Deus fala com a gente, tenta falar com a gente por meio da vida cotidiana. Do cotidiano, das coisas que acontecem, das coisas que as pessoas falam, né? Isso é legal e é importante falar. Ó, alguém tem alguma fotografia aí para compartilhar? Que queira compartilhar? Tô ao vivo aqui, ó. Eu não tô querendo acabar a live agora, gente. Ó, tá, vou responder perguntas aqui. Como a experiência do seu pai influenciou sua visão de mundo? Ah, nossa, gente, olha, minha mãe mandou uma mensagem. Olha, vou ser bem sincero para vocês. Eu agradeço muito a Deus por não ter perdido uma pessoa tão próxima da família quando eu era mais novo. Embora, gente, cada um nessa vida, eu acredito que tem que passar o que tem que passar para poder superar e evoluir, certo? Mas esse acontecimento não tem como. Sabe que eu fiquei com a impressão de que parece que agiu um pouco, tá? Não é, eu não estou generalizando isso, ok? Mas eu fiquei com a impressão também de que o falecimento de uma pessoa muito querida, ela nos faz amadurecer enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto ser humano. Então, faz a gente amadurecer e olhar com mais seriedade sobre as coisas da vida, né? Na nossa cultura, nós homens demoramos mais para amadurecer. Amadurecer no sentido de ser um adulto com as propriedades e reflexões e pensamentos e posturas de adulto, né? Em relação às coisas. Mas eu senti que essa aí foi uma das coisas. De que forma que você acha que a morte pode nos lembrar da importância de aproveitar a vida e das relações interpessoais? Gente, a morte é uma palavra muito louca, porque de fato a gente não consegue se preparar para ela. A gente vive como se nunca fosse morrer. Só que ela vai chegar para todo mundo, né? Talvez esse seja um pensamento que deixa a gente conformado, né? Um pouco em relação à partida de alguém. Você acredita que a morte pode ser vista como uma parte natural do ciclo da vida? Sim, sim. E no livro eu trago uma perspectiva da morte da filosofia oriental, tá? Nós ocidentais temos uma compreensão da morte bem diferente, né? E os orientais, eles são bem mais profundos em relação à compreensão de muitas coisas. Não que nós não sejamos, mas somos menos, certo?
E qual é a compreensão que eu trago no livro? Uma compreensão orientalista, de fato, abertamente orientalista, que é não ver a morte como fim. É muito louco isso, gente. Você lembra que eu acabei de falar da questão da fé, né? A gente tem que acreditar, né? Às vezes eu falo com minha esposa, a gente tem que acreditar que, né? Mesmo que a razão não, mesmo que a gente não consiga compreender, a gente tem que acreditar pela fé que já vai deu tudo certo, já vai dar certo no final, tudo vai dar certo. Como você utilizou a literatura e a poesia para expressar suas emoções e reflexões sobre a morte do seu pai? Gente, é, 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 as características de um poeta, essa questão, ela traz a reflexão, as características de um poeta. As características do poeta têm a ver com a questão da sensibilidade da pessoa em relação ao mundo. Como ela sente, como ela vê. Normalmente o poeta, ele sente e vê o mundo com muita peculiaridade, com muita profundidade e sutileza. Consegue enxergar as sutilezas da vida. Aquelas coisas são consideradas óbvias, mas não são, né? Isso é filosófico também. Então, mas o poeta faz com que deixa se levar por tudo aquilo que passa, né? E que vivencia. Como suas experiências pessoais e espirituais influenciaram a sua percepção sobre a morte e o luto. Influenciaram, então, foi isso que eu disse. O, o falecimento de uma pessoa querida, ela bota em xeque tudo que você foi atrás em relação à questão da morte. Né? Muitas teorias caem por terra e fica só aquela que de fato da experiência mesmo que você está passando. Quer dizer, todos vamos passar pela morte. Esse é um processo básico da vida. Né? E eu creio que se Deus é eternamente, ele é de fato eternamente, ele não para. Eu acho que a gente também não para. A gente continua com as coisas. Como você lida com a saudade e sente falta? Gente, vou ser bem sincero, eu falo isso aqui e aí eu vou para o encerramento da live, tá? Eu ver como você lida com a saudade. Bom, gente, eu graças a Deus tive a possibilidade de pegar uma mini férias depois do acontecimento aí, do falecimento do meu pai, e eu sempre fui muito interessado por estudo, por aquelas as coisas que eu de fato gosto, né? Então eu me voltei para um tipo de literatura que fala sobre a questão da vida e da morte, tanto ocidental quanto oriental, que e fui, né? Fui na casa da minha mãe todos os dias, né? Dentro desse processo. Então eu vivenciei, vou ser bem sincero, pude de fato vivenciar um processo de luto e me abrir, não me fechar, mas me abrir para poder não só compreender, porque também a razão em relação a isso ela não compreende muitas coisas, mas sentir e me permitir permitir que Deus me mostrasse de fato o que eu poderia, como eu poderia me abrir para superar, para então eu tô então assim estou caminhando, sinto que eu estou caminhando nesse processo para superação, da superação, bem, entendeu? Então aí assim fazer as lives, né?
Gente, nossa, essa coisa de live, de palestra, é uma coisa que eu queria já muito, realizar há muito tempo já também, né? É, então, estou realizando a partir do livro. Se é a partir do livro, que bom, né? O importante é começar de alguma maneira, né? Carroquei muita coisa para tentar, de fato, encontrar alguma coisa. É assim, né? É assim. A vida, meio que a gente vai peneirando muita coisa, tentando encontrar as pepitas de ouro que vale a pena a gente, de fato, lutar na vida, né? Beleza? Ó, se tiver alguém que queira compartilhar uma fotografia de algum ente querido, de algum momento da vida, esse é o momento. Ai, gente, eu não tenho muito trato não com essas coisas aqui. Vamos ver se está aqui. Não, aqui é outra live. Tô chique no último, mano. Só fazendo live toda semana. Gente, é, alguém quer fazer alguma pergunta? E, gente, tudo assim, ó, embasado e tudo voltado para para esse livro aqui, tá? O motivo dessa live é esse livro, é a homenagem ao meu pai, com muito amor, muito carinho, respeito, certo? Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. É, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Meu primo aí que ficou, Juninho. Que saudade, primo. É tão legal a gente se ver, né? A gente deixa muito a vida. É lógico, a gente tem uma vida corrida assim, mas a gente deixa muita coisa a desejar, né? Em relação à questão do valor familiar. Mas faz parte da vida também, certo? A gente está no meio de comunicação aqui, que a gente consegue se ver também. Isso é alguma coisa, já é alguma coisa. Não pode também desmerecer, né? Só desmerecer. Belezinha? Quero agradecer de coração a presença de vocês. Tem um autor que eu gosto muito, mas eu tenho lido muito pouco dele, assim. Chama Paul Ricoeur, né? Paul Ricoeur. Ele fala que a gente é aquilo que a gente conta da gente mesmo. É muito interessante isso, gente. Nós somos aquilo que nós contamos da gente, de nós mesmos. Minha mãe, paraibana, né? Meu pai, pernambucano. O nordestino, ele é um contador de história nato. Minha mãe sempre gostou de fotografia. E meu pai, um contador de história, e a minha mãe também é. Só que minha mãe se dedicou mais à criação dos filhos, né? A família nuclear tradicional. Então, o que queria dar, né? Um poeta. Eu fico feliz com isso e agradeço muito a Deus por isso. Por todas as coisas. Todas elas. Deus, Deus, Deus. Deus por todas as coisas. Gente, muito obrigado pela participação de quem quer que esteja aqui. Ok? Uh, Sou muito agradecido mesmo. De verdade. E feliz por estar fazendo isso aqui. Ok? Beleza? A gente permanece aí às 19
9 de sexta-feira, mas eu tô mais empolgado aí de fazer não só uma, mas duas, né? Uma eu gravo e deixo disponível e a outra eu gravo na sexta, outra live, ok? Mas, gente, participem. Assim, sabe aquela questão de dar a cara a bater um pouquinho? Tá? Mas não é forçado, não. É de acordo com a vontade da pessoa. Beleza? Um abraço para todo mundo. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Bom fim de semana. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui. Eu estava escutando que é uma música maravilhosa. Só para terminar. Não, não consegui, não.